E aí, galera, tudo bom? Voltamos à nossa videoaula, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar aí o percurso. Feito isso, pegar o livro, né? Nós começamos então. Quando falamos aí de organizações mundiais, né, nós estamos falando de uma organização com membros com adesão ou presença internacional. E que existem dois tipos: a organização internacional governamental e organizações não governamentais que operam internacionalmente, tá legal? Então vamos lá. Você tem a questão aí da ONU, né? Então nós vamos falar de algumas organizações aí que seria a questão da ONU. Então, quando eu falo, lembrando que todas essas, a ONU, a OMC, a OTAN, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, tá? Todas essas, a Unesco, elas tiveram, né, justamente o seu surgimento, a maioria delas, deixando isso bem claro, na segunda metade do século XX, tá? Né, com a globalização, e aí sim, ou seja, com o fim da Guerra Fria, aí elas se consolidam muito mais, com maior importância, dando uma maior ênfase dentro do cenário internacional, tá? Então, elas passam por um fortalecimento, tá? Então, você tem aí atuando então na elaboração e regulação de normas que vêm a suscitar acordos entre países, buscando atender aí determinados objetivos e tantas outras funções, tá? Como eu já falei, você tem aí várias organizações e vamos começar pela ONU, que é bem conhecida, né? Que é considerada a mais importante, né? Aí na questão do organismo internacional atualmente, reúne praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu no final da Segunda Guerra, tá? Em substituição à antiga Liga das Nações Unidas, tá? Ou desculpa, a antiga Liga das Nações, e com o propósito de promover a paz e a segurança justamente no mundo, tá? A principal instância da ONU é o Conselho de Segurança. Eu dou ênfase a isso, tá? A principal instância é justamente o Conselho de Segurança, que é formado por um grupo assim, bem restrito de países, ou seja, um pequeno número de países, que são esses países são aqueles antigos países vencedores que venceram a Segunda Guerra. No caso, a Rússia, que representa a extinta União Soviética, né? Os Estados Unidos, a França, o Reino Unido. Tem-se a China também como permanente. Essa não participou ativamente da Segunda Guerra, mas ela conquistou um certo prestígio dentro das questões do poder internacional, aí capazes, né? Foi capaz aí de assegurar uma vaga justamente no Conselho de Segurança, beleza? Bem, mas além desses 5 países que eu citei, você encontra também aí países que tem uma função provisória, fica por um determinado período, tá? Ele tem como esse poder desse conselho é elevado e que toma as principais decisões da ONU. É justamente ele, tá? São esses 5 países que têm a decisão de veto, ou seja, são eles que vão dizer se as questões vão ocorrer ou não vão. Tipo, uma guerra, né? Nós vamos invadir aquele país ou não? São eles 5 que dão a resposta. Não adianta os outros que são temporários falar, eu não concordo. Tá? Quem vai decidir, na verdade, são esses 5 países. Ficou bem claro aí para vocês, né? Bem, vamos lá. Nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né? Que também é um organismo internacional, só que ele trata das relações aí econômicas e comerciais realizadas entre os países do mundo inteiro. Esse é o propósito, tá? É tipo assim, quando um país tem algum tipo de problema, né, aí com o outro na questão da comercialização, é justamente ela aí que entra em ação, a OMC, tá? Depois nós vamos para a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Surgiu durante a Guerra Fria, na verdade, com o propósito de inibir a expansão do socialismo, e hoje a OTAN ainda existe. Só que a OTAN hoje tem o papel da questão de combater os atentados terroristas. Então, é um outro propósito, tá? Ela tinha, né, e tem até hoje, o objetivo dessa organização no caso, é um instrumento militar das grandes potências, no propósito de intervir
em conflitos armados em qualquer parte do mundo. Esse é o propósito, tá? Faz parte da OTAN, né? Desde o seu surgimento, a Bélgica, a Espanha, a França, a Dinamarca, a Alemanha, os Estados Unidos, a Holanda, Portugal, a Itália, Luxemburgo, a Noruega, a Turquia, tá? E a Islândia também. Aí depois outras repúblicas ex-soviéticas também entraram, aí a Lituânia, a Romênia, a Letônia, a Bulgária, a Eslováquia, a Eslovênia e a própria Rússia também, tá? Hoje atua aí como membro observador a Rússia. Bem, vamos lá rapidinho. Fundo Monetário, né? Todo mundo sabe que é uma organização financeira, que ela é responsável por garantir a estabilidade econômica internacional, né? Todo mundo sabe. Na verdade, ela foi criada em 1944, na Conferência de Bretton Woods, né? E o funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que solicitar o empréstimo, tá? O dinheiro é fornecido pelos seus próprios países membros, de forma que os mais contribuem são justamente aqueles que mais possuem o poder de decisão. Ou seja, quanto mais você deposita, maior você decide as coisas que ocorrem ali dentro, né? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto, resumindo. O Banco Mundial, né, foi criado em 1945, também com a Conferência de Bretton Woods, e juntamente com o Fundo Monetário, tá? Bem, é uma organização também financeira, só que ela está vinculada à ONU, tá legal, gente? Mas possui uma autonomia, tá? O empréstimo dele, inicialmente, foram para os países europeus, que tinham sido devastados pela Segunda Guerra, né? E depois, mais tarde, mudaram o seu intuito e passou a conceder empréstimo aí a outros países, né? De outros continentes, como da Ásia, da África e até mesmo aqui das Américas. A Organização Internacional do Comércio, Internacional do Trabalho, desculpa, né? Ela é responsável aí, se fala do trabalho, por fiscalizar, regulamentar, estudar e avaliar a relação de trabalho existente no mundo. A questão do trabalho escravo, né, gente? Se está ocorrendo um trabalho escravo ou não. Então, é ela que vai ali fiscalizar, tá? Você tem a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma instituição composta aí por 34 países e que tem como objetivo, né, fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico de seus países membros, ok? E o Brasil não é membro dessa organização. Bem, aí nós vamos para a Unesco, bem conhecida essa daí, bem familiar a vocês, essa última aí, né? Porque ela é bem conhecida, a Unesco. Quando a gente ouve aquele programa Criança Esperança, é muito dito, né? É falado toda hora sobre a Unesco, né? Essa é a Agência das Nações Unidas que atua nas áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas, sociais, culturais, comunicação e informação, tá legal? Ela foi estabelecida aqui no Brasil na década de 64, tá? E iniciou a atividade em 72. Ela atua na área de educação, como eu já falei, ciências naturais e humanas, na cultura, e ela tem atuado aí no Brasil com as autoridades e instituições nacionais e em diversas iniciativas, até citei a vocês aí a questão da Criança Esperança. Tá legal, gente? É bem famosa. Bem, no percurso 26, nós falamos sobre a América e organizações internacionais regionais. Eu coloquei diversos blocos econômicos aqui para vocês, só que eu não vou, né? Eu só coloquei para enriquecimento de vocês, porque esses blocos aqui vocês vão ter um conhecimento maior justamente a partir do 9º ano. Este ano vocês só irão ter um conhecimento breve, né, principalmente aí de alguns dos principais blocos. Por exemplo, nós temos a União Europeia, que começou, né, o primeiro acordo foi aí ainda durante a guerra, 1944, o Benelux, né, que é a formação, depois é que veio a União Europeia, né, já consistia numa questão comercial, uma união comercial com redução de tarifas aduaneiras, e quem fazia parte aí do Benelux era Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Mais tarde, mais países foram participando, né, desse bloco, e aí até que chegou a União Europeia. Beleza, gente? Bem, né, e hoje essa organização, ela inclui até mesmo a livre circulação de pessoas entre as nações que fazem parte do bloco e também, né, você sabe muito bem,
que tem a sua moeda única, tá? A SEI, que é logo esse aqui em seguida, que é a Comunidade dos Estados Independentes, ok? Você tem aí, né, ela, no caso, constituída pelos países que faziam parte da antiga União Soviética, menos Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Elas nunca fizeram parte desse bloco. Ou esse ano, isso aqui não tem muita importância para vocês, só coloquei para acrescentar. O NAFTA, que faz parte da América, tá? Ela, no caso, é formada por Estados Unidos, Canadá e México, ok? E o bloco ele foi criado recentemente para História e para Geografia, em 1993, tá? Ele para fazer frente à União Europeia, né? E tem só apenas o livre comércio, deixando bem claro, pessoas não. E nós temos aqui também o Mercosul, que eu vou dar destaque aí para o Mercosul, tá? Que foi criado também em 93 e envolve alguns países da América do Sul, como Brasil, Argentina e Paraguai, tá? Você tem, e Uruguai, esqueci, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Nós temos aí o Chile, o Equador, a Colômbia, o Peru e a Bolívia, eles são associados, tá? E, no caso, esse bloco é zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e união econômica e monetária, tá? Essa zona de livre comércio, deixa eu explicar aqui a vocês, né? É uma redução ou até mesmo uma extinção, ou seja, acabar aí com as tarifas aduaneiras entre os países que integram aquele bloco, tá? No caso da zona de livre comércio, nós temos como exemplo o NAFTA. Na União Aduaneira, nós temos o Mercosul, como exemplo, tá? Aí seria o Mercosul, né, que é livre comércio e é incrementada por uma tarifa externa comum. Já no mercado comum, tá, que é a integração entre países do mesmo bloco, eliminação de tarifas, integração total de circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas, no mercado comum é a União Europeia. Estou deixando isso bem claro para vocês, tá? No caso, quando aqui fala sobre a Unasul, que eu vou dar um destaque, como a gente está falando sobre a América, né? Ela é composta pelos 12 estados da América do Sul, beleza? Tem como propósito, né, fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre esses 12 países, tá? E além deles 12, também tem como observador, fora da América do Sul, nós temos aí países da América Latina. Vocês já aprenderam quais são os países da América Latina, que seria, no caso, o México, tá? E também o Panamá, ok? Você tem dentro da Unasul, né? Questão de, após o tratado ser ratificado em 2008, né? Novos integrantes e tem como estrutura aí também a questão do combate ao narcotráfico, infraestrutura e planejamento, educação, cultura, ciência e tecnologia. Esse é um dos propósitos, beleza? Eu também não posso deixar de falar da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Ó, de novo, dando ênfase aí para a questão da América, tá? Bem, esse documento, né, que foi a Carta Democrática, assinado em 11 de setembro de 2001, ele dizia que entre todos os países membros, este documento ele tinha como propósito fortalecer o estabelecimento das democracias ali dentro do continente americano, beleza? Ótimo, né? E aí você tem também a OEI, que seria a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação e Ciência e Cultura. O objetivo aí seria a cooperação entre os países ibero-americanos no campo da educação, ciência e cultura, aí com vista para o desenvolvimento aí sustentável, integral e sustentável, tá? A questão de experiências inovadoras no âmbito dos países ibero-americanos. Esse é o propósito aí. Bem, aí eu coloquei aqui para vocês alguns blocos econômicos, né? Lembrando que esse percurso dá ênfase ao continente americano, mas para ilustrar o conhecimento de vocês, eu acrescentei outros, mas o foco nosso é, no caso aqui, o continente americano. Tá legal, gente? Beleza? Agora vocês irão assistir esse vídeo quantas vezes acharem necessário, ler o livro e fazer os exercícios propostos aqui para a live, para no dia da live poder corrigir lá com o professor Carlos. Beleza, gente? Então, forte beijo e, se Deus quiser,
Nos encontraremos logo, logo. Beijão, beijo.